Olá, muito bom dia para você que está ligadinho aqui na TV Câmara Campinas. Nós estamos chegando com o Estúdio Câmara nesta manhã de segunda-feira. Gente, parou para prestar atenção que hoje já é dia 23 de junho? Estamos no inverno brasileiro. Sejam muito bem-vindos. O assunto de hoje é muito mais comum do que você imagina e também gera sofrimentos e sobrecarga. Hoje a gente vai falar aqui no Estúdio Câmara, sobre a dificuldade de dizer uma palavrinha tão simples, a dificuldade de dizer não. E para ajudar a gente a entender o impacto neurológico e também o impacto emocional dessa dificuldade, e principalmente quais os caminhos, né, que a gente deve seguir para a construção aí da comunicação mais assertiva e equilibrada, nós convidamos duas especialistas incríveis, já estão com a gente aqui no estúdio, é a Patrícia Panho Ferronato e a Adélia Feltrin. Olha só, elas vão nos ajudar a desenvolver o programa de hoje. Você já pode participar, a sua participação é super importante, fica à vontade, manda a sua dúvida, o seu depoimento para a gente. Você tem dificuldade em dizer não? O WhatsApp está na tela, 978293776, uma dificuldade que a gente enfrenta quase todos os dias, mas que a gente pode equilibrar e aprender a dizer não de maneira assertiva e positiva, tá? Agora a gente atualiza as informações e também a previsão do tempo e daqui a pouquinho a gente inicia o nosso bate-papo com as nossas convidadas. Hoje tem reunião ordinária no Legislativo Campineiro. A Câmara de Campinas vai analisar em primeira votação, nesta segunda-feira, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o ano de 2026. Esse projeto, gente, define metas e prioridades do governo e também orienta o orçamento do próximo ano. Além disso, os vereadores também devem avaliar o projeto que cria o novo plano de cargos, carreiras e vencimentos para a Rede Mário Gatti, incluindo a abertura de 308 vagas por concurso, tá? Então você pode acompanhar a reunião ordinária aqui pela TV Câmara Campinas, pelo YouTube da TV Câmara Campinas e presencialmente no plenário José Maria Matozinho, lá na Câmara de Campinas, a partir das 6 da tarde. É só chegar, Rua Engenheiro Roberto Monge, 66, bairro Ponte Preta. Chega lá e pode entrar, seja muito bem-vindo e a sua participação é muito importante. Reunião ordinária hoje, então, a partir das 6 da tarde, no Legislativo Campineiro. Mais informação chegando para você, a Comissão de Proteção e Defesa dos Direitos dos Animais realiza a 5ª reunião ordinária. A reunião acontece hoje às 4h30 da tarde e deve discutir a qualidade de vida e bem-estar emocional de cães, gatos e suas famílias. O encontro é presidido pelo vereador Permínio Monteiro e deve contar com a participação da médica veterinária comportamental e psiquiatra veterinária Camila Volotti. A proposta da reunião é ampliar o debate sobre os direitos dos animais aqui no município de Campinas e incentivar políticas públicas que considerem não apenas a saúde física, mas também o equilíbrio emocional dos pets e o seu impacto no convívio familiar. A reunião é aberta à população, vai ser realizada no plenarinho da Câmara e a entrada é pela Avenida Engenheiro Roberto Monge, 66, no bairro Ponte Preta. Você pode participar, você é sempre super bem-vindo. Muito bem, previsão do tempo para hoje. Todo mundo percebeu que começou a ventar agora pela manhã. Quando eu acordei não tinha vento, estava fresquinho, mas agora o vento já ficou um pouquinho mais forte. E hoje nós temos aí a previsão de sol com muitas nuvens agora pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, tempo chuvoso, mínima 17, máxima 27 graus aqui em Campinas, e está se aproximando aí uma frente fria que promete esfriar muito aqui no interior de São Paulo e também aí em toda a nossa capital, tá? Então fique atento, previsão do tempo na tela para você, e a probabilidade de chuva é de 80% no final da tarde e à noite também. Combinado? Agora sim, vamos ao nosso tema central, a dificuldade de dizer não. Muitas vezes essa dificuldade em estabelecer limites está ligada à necessidade de aprovação ou receio de causar conflitos. E qual o resultado disso? A gente já sabe, uma sobrecarga emocional imensa, uma frustração e até sintomas físicos como ansiedade e estresse.
Entender o que está por trás desse comportamento é fundamental para que a gente possa construir relações mais saudáveis. E é por isso que a gente convidou, então, duas psicólogas com abordagens diferentes e vão conversar com a gente a partir de agora, aqui no nosso estúdio Câmara ao vivo. Eu quero dar as boas-vindas a Patrícia Panho Ferronato, psicóloga clínica comportamental e neuropsicóloga. Seja muito bem-vinda, Patrícia. Bom dia, Rúbia. Queria agradecer muito o convite, esse assunto que é tão importante, tão corriqueiro, que faz parte da nossa vida todos os dias, que é essa dificuldade para dizer não, né, para a gente impor alguns limites. Obrigada pelo convite. A gente que agradece e vamos aprender a dizer não, porque ao lado da Patrícia está a Adélia Feltrin, ela é psicóloga clínica e especialista em saúde da mulher. Prazer te receber aqui no Estúdio Câmara, muito bom dia. Muito bom dia, Rúbia, muito prazer. Estou muito feliz com esse convite. É um tema tão importante que a gente encontra essas dificuldades no nosso dia a dia, a gente percebe pessoas ao nosso entorno que a gente gosta também tendo essa dificuldade, né? Então, é legal a gente ampliar esse conhecimento para poder até ajudar as pessoas, né, que estão à nossa volta. E eu estou muito feliz de estar aqui, muito obrigada. A gente que agradece, nós estamos felizes em receber vocês também, porque a gente precisa, né, impor limites e dizer não. Isso pode parecer algo simples, algo natural, mas para muitas pessoas essa atitude se transforma em um desafio verdadeiro. Então, vamos começar. Eu quero saber da Patrícia sobre a análise neuropsicológica, né? Quais são os mecanismos cerebrais que nos levam a sentir esse medo tão intenso de desagradar, e aí vem a dificuldade de dizer não. É só mesmo medo de desagradar? Esse não, ele parece um monstro. Então, o que a neuropsicologia traz para a gente sobre essa questão? Essa palavrinha tão simples, mas que parece um monstrão. Até rimou, né? A necessidade de dizer não, Patrícia. Então, vamos lá. Essa parte, né, de você tomar decisões, impor limites, ela está associada com o córtex pré-frontal, que é sobre tomada de decisões, né, inibir alguns impulsos. E a gente precisa olhar para a história de vida de cada indivíduo, né, de como essa pessoa aprendeu a se comunicar ali nos ambientes em que ela vive. E aí, se a gente tem uma história de vida onde a premissa é agradar o outro, onde eu preciso ser disponível o tempo todo, onde quando o amor que eu sinto, a importância que eu sinto vem pelo ato, né, pela resposta de eu estar agradando, de eu estar fazendo aquilo que o outro espera que eu faça, eu vou aprendendo com o tempo que fazer aquilo que é esperado pelo outro é importante, é bem aceito. E quando eu não faço, quando eu digo não, quando eu limito alguma coisa, quando eu imponho a minha vontade, aquilo não é tão bem aceito, eu sofro represálias, eventualmente sou punido. E aí, cognitivamente, o que acontece, né? O cérebro vai aprendendo mecanismos de se adaptar a esse ambiente, ele vai entendendo em quais caminhos ele obtém sucesso e quais caminhos não. E aí, necessariamente, ele vai evitar esses caminhos pelos quais ele não obtém sucesso e ele vai sempre prevalecer naquela sinapse, que é a sinapse que vai se tornando automática, né, com o passar do tempo, que é o agradar o outro, que é fazer aquilo que é esperado pelo outro. Muito bem, a gente já consegue ter uma visão com a explicação da Patrícia. E agora eu pergunto para a nossa psicóloga Adele, né, na sua avaliação, quais são as principais razões emocionais e psicológicas por trás dessa dificuldade e por que, me corrija se estiver errada, a maioria das pessoas que tem dificuldade em dizer não são mulheres? Ok. Então, essa dificuldade, ela vem de um medo profundo pela rejeição, né? E que geralmente está relacionado a feridas emocionais lá da infância, tá? Então, é bem o que a Patrícia falou, né? Vem de questões lá da infância que a gente aprende, né? Assim, com as nossas referências de afeto, de cuidado. E aí, o nosso cérebro, ele tem essa plasticidade que ele vai se adaptando ao que a gente aprende, né? E principalmente as mulheres, isso é uma questão histórica, né, e social, que a gente aprende, né, desde pequena a sempre estar agradando,
a ser mais submissas, né? A não poder dizer esse não, né? A gente sempre tem que estar se adaptando ao que o outro quer, ao que o outro deseja, né? Então, vem dessas questões da infância, né? Das feridas emocionais que levam a esse medo profundo da rejeição, de sentir uma culpa em se priorizar, né? Então, é isso, né? As mulheres, desde pequena, elas vão se moldando pelo outro, a estar agradando o outro. Poxa, né, é importante a gente ter essas 2 visões, né, e falar da infância, porque você sabe que o nosso programa é um programa de comportamento, então a gente sempre está aqui com psicólogos, né, psiquiatras, enfim, pessoas que estudam e trabalham comportamento mental. E a gente sempre cai, na premissa da infância. Sempre a infância molda, né, e também essa questão do não, são experiências, então, na infância que moldam o nosso comportamento adulto, né. A influência dessas vivências precoces na capacidade de impor limites. A gente busca sempre a aceitação e a dificuldade de dizer não, ela pode influenciar e trazer sintomas para a gente, né, sintomas desagradáveis e também alguns sintomas que já passam aí do desagradável para clínico. É bem importante, né, Patrícia, a gente se atentar nessa questão em querer simplesmente e somente agradar o outro. Perfeito. E aí é Exatamente. importante lembrar que nem sempre a instrução vem dessa forma, né? Você não pode dizer não, você não pode desagradar. Mas vamos tentar recordar, né, fazer uma retrospectiva da nossa infância, né, de quando a gente era menor. Geralmente é comum, né, corriqueiro, como a Adele disse, assim, na nossa infância a gente vai aprendendo a agradar o outro de forma às vezes sutil e indireta. Então com falas, por exemplo: "Ai, mas se você falar para a vovó que você não gosta da comida dela, ela vai ficar triste contigo. Titia quer te pegar no colo, vai no colo da tia, é importante para ela". Então, dessa forma, né, o que essa criança está aprendendo? O que a gente está ensinando para ela? A vontade do outro é importante. E essa vontade do outro, ela se torna prioridade em detrimento da minha vontade. Então, o quanto eu estou me sentindo confortável, o quanto eu quero ir para o colo da tia, o quanto eu gostei da comida da avó, se eu quero ir dormir ou não na casa do padrinho, deixa de ser importante. O que é importante é que eu agrade esse familiar, que eu agrade essas pessoas próximas, porque assim elas vão estar felizes, assim elas vão gostar de mim, assim elas vão me valorizar e valorizar a família. Então percebe como sem querer, numa fala corriqueira, né, que acontece normalmente na vida das pessoas, a gente acaba ensinando que aquilo que é importante para o outro deve ser prioridade, em detrimento daquilo que é importante para mim. Então a gente vai ensinando essa criança a deixar de lado. "Ah, não, mas faz um esforcinho. Mas fulano quer muito brincar com você, fulano quer muito o seu brinquedo. Vamos emprestar para ele?". E aí eu vou ensinando essa criança a dar prioridade àquilo que é importante para o outro. Nossa, é bem profundo quando você fala, a gente, vem um filme na minha cabeça, porque eu vivi isso, fiz isso com a minha filha, achando que A ve estaria fazendo certo, a Aham. Adele. A verdade é que as crianças, elas não são ensinadas a olharem para as próprias emoções, né. As crianças, elas não são, elas não aprendem a se ouvir, a se escutar. Então, essa questão do letramento emocional, né, ela é muito escassa na infância, por isso que a terapia ela é tão importante, Uhum. porque esse letramento emocional, às vezes, só vai acontecer mesmo, depois da vida adulta, depois de adulto, porque as crianças, elas não têm esse espaço para se expressar, para, né, o que você está sentindo, por que você não quer fazer isso, por que você não quer ir, né, que é tudo isso que a Patrícia comentou.
Nossa, gente, e assim, choquei, literalmente, corriqueiro, choquei, é sabe? corriqueiro e faz Então, e é parte. natural, É você percebe natural. que é natural, mas aí vem esse programa que traz um aprendizado para a gente magnífico. Eu falo que todos os dias que eu estou aqui, eu estou aprendendo, e que bom que você que está aí do outro lado está aprendendo também. Nossa produção está de parabéns, sempre profissionais assim que trazem para a gente compartilhamento de informações que são necessárias demais. Essa questão da criança, e aí a gente não percebe que nós, pais, fazemos isso rotineiramente, né? Igual você falou, Patrícia, gente, eu voltei lá na minha infância e também no momento em que eu estava educando a minha filha, né? Assim, filha, empresta seu brinquedo, né? Vai dormir na casa da titia, ela quer sua presença, vai lá. Mas, poxa vida, se a criança não quer, por que que nós fazemos um esforço para que ela entenda que ela precisa, aliás, agradar o outro? Se ela está dizendo não, por que que o que acontece com os pais, né, conosco, quando a gente não permite que essa criança tenha a vontade dela validada, né, Validada. respeitada? O que que acontece? O E porquê que a gente faz isso? É uma forma de educar? Onde que a gente está errando? Como que a gente pode acertar? Vamos lá. Então vamos lá. É porque a gente também está sob controle dessa mesma contingência. Uhum. Então, os adultos também sentem, né, e são atravessados por essa pressão e essa necessidade de agradar o outro, de agradar a família, de estar disponível e de ser agradável no contato para o outro. Então, a gente, enquanto ser humano, a gente é ser sociável, a gente precisa estar em sociedade, né? E a gente tem um desejo muito grande, uma necessidade de ser aceito pelo grupo Uhum. ao qual a gente pertence. Sim. Então, e o grupo familiar, né, é um grupo que ele não é escolhido. A gente chega ali e aí a gente também tem esse lugar de aceitação, né, de busca pela aceitação, e em outros grupos sociais, né? Nem vou falar do trabalho, Aham. né, amizades, enfim, mas a gente sempre tem essa necessidade de estar sendo aceito. Então, esses pais, eles também estão sob controle dessa premissa, de ser agradável para a família. Então, a criança, quando que a criança ela é bem vista? Quando que a criança recebe elogios em uma família? Quando ela é comportada, quando ela atende aos pedidos, quando ela é obediente. O que que tudo isso quer dizer? Quando ela está priorizando a vontade do outro. Uhum. Quando aquilo que ela faz está sob controle de uma expectativa que esses adultos depositam nessa criança. E conforme a criança vai respondendo essas expectativas, nossa, olha que bonitinha, olha que obediente, olha que educada, olha que carinhosa. E aí esses elogios, eles vão minando a criança dela se priorizar, de ela se colocar como centro ali Perfeito. e falar sobre as vontades dela e impor os limites dela. Queria complementar um pouquinho, né? Sim, A por favor. criança, ela aprende a associar o receber afeto com agradar, né? Com ser obediente, com fazer o que o outro deseja. E eu queria também voltar um pouquinho na questão, assim, das mães, né? Uhum. E desde quando é bebezinho. Hoje em dia tem muitas as discussões sobre maternidade têm se ampliando bastante, né? E hoje em dia tem muitas mães querendo colocar alguns limites que a sociedade tem estranhado, tipo, Uhum. mas que chata, né? Não deixa pegar o bebê no colo, né? Mas antes era muito comum, né? O bebê passava de mão em mão e às vezes ele chorava, já ele não queria, né? E a gente tem que respeitar, né? A criança, o bebê desde essa fase, né? Então ele quer ficar mais no colo da mãe, de quem ele está acostumado, né? Não é forçar, né? Outros adultos já terem esse contato e muitas vezes isso era algo forçado. Então, desde lá de trás, né? Era muito comum não se respeitar o desejo, né? Porque a forma que o bebê se expressa é através do choro, né? Não, não quero. O dele é o chorar, né? E antes isso não era respeitado, né? E hoje em dia muitas mães têm tentado colocar esses limites, né? É bebezinho recém-nascido, não quero que pegue.
e elas são julgadas, né, de chatas e tudo mais. Então, eu acho que o aprender a dizer não vem lá desde trás, quando o adulto respeita, né, esse bebê. E essa mãe também. E aprender a se respeitar também, porque eventualmente essa mãe também não está confortável com aquele tipo de interação que os outros adultos estão tendo com o seu bebê. E aí você trouxe muito bem, né, Rúbia? Por que que a gente, enquanto pais... Eu tenho 2 filhos também. Sou psicóloga há 17 anos, sou neuropsicóloga, e ainda assim, às vezes, eu me pego fazendo essas coisas, porque faz parte, né? É corriqueiro, e é muito como a gente é criado, e é uma questão cultural também, né? Isso é muito do brasileiro. A gente tem muito esse lugar de querer agradar o outro, de estar disponível para o outro o tempo todo. E aí essa mãe que está lá com o seu bebê, como que ela é vista pela família? Como que ela é vista pelos outros? Quando que ela é reconhecida como uma mãe que está oferecendo uma boa educação? Quando a criança está obediente. Exatamente. Quando a criança está fazendo aquilo que é a expectativa do outro. Nossa, olha só, sua filha, que maravilhosa, como ela é educada. E aí, o que a gente está ensinando de novo? A essa criança reprimir os seus sentimentos, a não falar É um sobre ciclo, isso. né? É um E eu ciclo, atendo verdade. muitas mães, né? Eu trabalho muito com a maternidade. Sim. E o que eu mais escuto quando as mães... Eu atendo muitas mães e muitos adolescentes também. E o que eu mais escuto das minhas pacientes é o medo de ser julgada quando esses adolescentes eles estão, assim, numa fase mais difícil, de não lidar bem com situações sociais. Então, elas têm medo do julgamento, de elas não estarem educando bem esse adolescente, né, e tudo mais. Então, tem muito esse medo do julgamento. Exato. E a adolescência, né, ela é uma fase de muita transformação, né, de que precisa de muito cuidado dos pais, e esses pais, eles ficam sem saber como lidar. E muitas vezes é nesse momento que a falta de limite também pode interferir numa dificuldade de dizer não lá na frente. Né? Perfeito. Então, assim, é todo um ciclo, uma coisa puxa a outra, né? Tanto as feridas emocionais dos pais, né? Do medo de ser julgado, de ter atrelado em algum momento a aceitação, né? Com agradar o outro, com ser bem aceito, com medo desse julgamento, eles acabam passando isso para os filhos. Exatamente. É uma sociedade que valoriza a disponibilidade constante, a gente pode falar, né? E aí, para a gente aprender a dizer não, é quase um ato de resistência, porque a gente entendeu que a gente tem que estar disponível, né? E resistência, será que é bom para a gente, né? Será que é bom ficar resistindo mesmo? Eu não vou dizer não, eu vou conseguir, eu vou agradar. Como é que a gente reprograma o nosso cérebro para a gente ser mais assertivo, né? Porque a gente vem de uma cultura que a gente precisa agradar as pessoas, mas muitas vezes, para agradar o outro, eu preciso desagradar a mim, né? Então, como que a gente faz para reprogramar? Como é que tem alguma forma que a gente estude para começar a dizer não de uma maneira assertiva, dizer não de uma maneira que não aparente que eu esteja sendo egoísta, essa é a palavra, porque quando você começa a falar muito não, eu já tentei, eu tenho essa dificuldade, viu? Às vezes eu engulo, falo, tá bom, não para mim e sim para o outro, porque eu me sinto bem em ver o outro bem, só que daí eu não tô legal. O primeiro ponto é isso que você falou, né? É entender que quando você tá dizendo sim para o outro, querendo dizer não, você tá desagradando a si mesmo, né? Você tá falando sim para o outro e dizendo não para você, né? Então, é um processo de autoconhecimento, aprender a se priorizar, né? Entender que, assim, você não tem controle sobre a reação do outro, né? Então, quando você vai começar a dizer alguns nãos, quando você estava acostumado a ser muito disponível, vai ter resistência. Muita. Né? As pessoas, elas não vão entender, nossa, mas a Adele sempre esteve tão disponível e agora ela nunca pode, ela nunca está disponível. E não é bem assim, a gente também não pode ser 8 ou 80, né? Então, a gente vai aprender
a realmente a se escutar, a se ouvir e, não, eu realmente não quero fazer isso, eu não estou confortável, eu vou começar a implementar isso gradualmente. E pode ser, sim, que tenha resistência das pessoas, principalmente nos relacionamentos, na família, no ambiente profissional também. Muito. Hoje em dia, com tanto índice de burnout, também muitos pacientes em burnout por conta da dificuldade de colocar limites no trabalho. Então, assim, são os ambientes que mais vão ter essa resistência, nos relacionamentos amorosos, familiares e no profissional. Mas a gente vai entendendo que essas pessoas ao nosso entorno, se elas gostarem da gente, né, se elas realmente, se é uma relação saudável, elas vão entender as nossas necessidades e os nossos limites, né? Então, é natural que no começo tenha uma resistência. A gente precisa entender que a gente não vai ter controle sobre a reação do outro, mas com o tempo, se a gente entender que tal pessoa, que tal ambiente não está conseguindo nos respeitar os nossos limites, as nossas necessidades, aí também a gente vai para um outro campo, né? De talvez, será que isso está sendo saudável para você? Né? Será que é necessário, então, se afastar, né? Será que as suas relações estão saudáveis? Perfeito, Adélia, perfeito, porque a gente vem da cultura de agradar o outro e aí, de repente, a gente começa a dizer não. Automaticamente, a visão do outro sobre nós é o quê? Nossa, olha só, né? Tá se achando. Olha aí, nossa, é egoísta, né? Perfeito, mas aí tem uma frase que eu gosto muito, que é assim, ó: fartura é veneno para o sentimento de gratidão. Sempre quando você oferece ao outro algo com fartura, que seja disponibilidade, estar sempre ali, dizer sempre sim, isso é veneno para o sentimento É de aquela coisa, você dá a gratidão. mão, a pessoa quer o braço, né? Porque a gente, enquanto ser humano, a gente vai aprendendo que aquilo que nos é oferecido é de direito nosso. Se eu recebo aquilo com fartura e com facilidade, aquilo se torna meu direito. Enquanto ser humano, a gente tem dificuldade para reconhecer, para ter gratidão sobre aquilo que eu reconheço como um direito meu. E se eu já reconheço isso como um direito meu, se isso me é tirado, eu não vou aceitar. Eu não vou Perfeito. ficar contente com aquilo. Então, você tinha dito, né? Ah, as pessoas podem começar a entender isso como um egoísmo, porque pode acontecer uma quebra daquilo que as pessoas estavam habituadas a receber de ti. Então, se elas recebem disponibilidade com fartura e em determinado momento essa disponibilidade cessa, isso gera estranheza. E aí aqui a gente fala sobre a zona de conforto de cada um também, né? Por que é tão difícil falar não ou começar a falar não? Porque o sim, ele é desconfortável para mim, porque eu estou, como ela disse, né? Eu estou falando sim para o outro, mas eu estou falando não para mim. Então isso me gera algum desconforto, só que é um desconforto conhecido. Então, quando a gente fala sobre zona de conforto, a gente tem a falsa impressão de que a zona de conforto é um lugar confortável, e na verdade não é. Ele é um lugar, na verdade, com o qual eu sei lidar. Eu tenho repertório para lidar. Então, quando eu falo sim para o outro, eu sei que eu dou conta. Eu sei que eu consigo fazer aquilo, ainda que em detrimento da minha vontade. Eu sei que eu consigo ajudar na festa de aniversário da amiga, sabendo que eu vou deixar de fazer um trabalho que é importante para mim, ou ter um tempo de autocuidado, mas eu sei que eu dou conta. É desconfortável? É, mas eu sei que eu tenho repertório, eu sei que eu consigo fazer isso. E esse lugar de zona de conforto, ele vai fazendo com que você ceda cada vez mais e continue fazendo pelo outro em detrimento de si. E aí, para sair desse lugar, isso gera desconforto. E aí, como que você trouxe, né, Rúbia? Isso muitas vezes é entendido como um egoísmo pelo outro. A primeira coisa que a gente precisa fazer é quebrar essa relação.
né? De que quando eu estou falando sim para mim, quando eu estou impondo algum limite, isso não tem relação, não quer dizer que eu estou sendo egoísta com o outro. Isso tem a ver com um respeito, um conhecimento, um respeito e um cuidado que eu estou tendo comigo. E só eu posso fazer isso por mim mesma. Ninguém vai poder fazer isso por mim, porque só eu conheço esses limites e só eu sei até onde eu posso ir. Uhum. Então, a pessoa mais apta que existe para delimitar esses limites é você mesmo. E é por isso que é importante que a gente se conheça e aprenda a falar esse não. E aí, como a Adele disse, quando a gente começa a fazer isso, né? Nossa, então reconheci, preciso fazer esse exercício, sou uma pessoa um pouco inassertiva, né? Cedo muito para o outro. Sempre quando a gente vai começar a fazer isso, isso precisa ser de forma pensada e programada. Tem que ser intencional. Isso, porque se a gente for falar até em termos da neurociência, né? Nosso cérebro ele vai agindo de forma automática. A gente vai aprendendo determinados padrões e a gente vai seguindo esse padrão de forma automática porque não exige de função executiva, né? O cérebro ele prioriza aqueles caminhos que já são conhecidos, que já estão automatizados. Então, é preciso saber primeiro que vai exigir muito esforço de ti impor esses limites. Não é fácil, não vai ser fácil, né? Não vai ser fácil para com você mesmo, porque é um lugar de desconforto. Se eu tenho essa premissa, né, de que para eu ser aceito, para eu ser benquista no meu ambiente, eu tenho que dizer sim, dizer não é ir contra essa percepção que eu mesma tenho. Então é um teste que eu estou fazendo nesse ambiente. Será que eu vou continuar sendo amada? Será que eu vou continuar sendo benquista dizendo não? E é o que a gente falou no início, né? Por que que o dizer sim, ele é mais confortável? Porque ele é familiar, né? Ele veio lá de trás, né? Por que que ele veio lá de trás? Por conta daqueles aspectos que a gente disse que as crianças, principalmente as meninas, elas aprendem a ser boazinhas, né? A precisarem ser boazinhas o tempo todo. E também, às vezes, de um ambiente mais autoritário, né? Então, eu preciso sempre estar me adequando para não ser punido de alguma forma. Só que, como a gente disse também, a gente tem a plasticidade neural. Então, falar esse sim, ele é mais familiar, mas a gente tem total capacidade de aprender a dizer não. Exato, E é por experimentar, né? Então, ao passo em que você vai começando a falar esse não, isso precisa acontecer de forma programada, porque exige de função executiva do cérebro. Eu estou fugindo de um automático meu. Então, precisa ser pensado, porque meu automático vai ser dizer sim. Vai ser aceitar aquela demanda nova que E é surgiu. por isso que a terapia ela é tão importante, porque é na terapia que a gente vai adquirindo a consciência do porquê que eu fui me programando para sempre estar dizendo sim, para não conseguir impor os meus limites. É na terapia que a gente entende essa relação com a infância, né? Que a gente entende quais que foram as nossas referências, como que a gente criou esses padrões de comportamento, né? E como que a terapia faz isso? Elevando essa consciência. Então, muitas vezes, né, o que eu questiono, né, o paciente que eu identifico que tem essa dificuldade de dizer não. Eu pergunto assim, né? Você percebeu o quanto que você não queria ter aceitado, né? Fazer isso? Você percebeu o quanto que te fez mal, né? Ir para tal lugar que você não queria, né? Que você comentou comigo na semana passada que você não estava tão afim de ir, né? Então a gente vai questionando, né? Até que a pessoa ela vai elevar essa consciência e ela vai realmente dizer eu não consigo falar não, porque às vezes ela nem percebe que ela tem essa dificuldade, né? Então é na terapia que ela vai ter um espaço seguro para reconhecer as próprias dificuldades e trabalhar nelas. E aí depois que essa elevação de consciência acontece, que a gente consegue trabalhar estratégias de enfrentamento mais diretas mesmo. Então, eu costumo trabalhar muito com o baralho do não, por exemplo, né? Então, são diversas atividades que a pessoa ela vai listando quais situações que você tem mais dificuldade de dizer não, para quais pessoas você tem mais dificuldade de dizer não,
né? E aí ela vai elevando essa consciência cada vez mais, e aí a gente vai trabalhando gradualmente para ela conseguir ir impondo alguns limites, né? Então ela não precisa, como eu falei, também nada tem que ser muito extremo, né? Então vou falar Uhum. não para tudo. Não, você tem que entender se aquilo faz sentido para você ou não, como que você está se sentindo. Tem tudo a ver com essa questão do aprender a se expressar, aprender a identificar emoções antes para conseguir se expressar. Então, gradualmente, né, a gente vai falando, olha, surgiu lá uma situação que a pessoa não está sabendo como dizer não para aquilo. Fala que você vai pensar, você não precisa dar aquele não logo de cara, já que você ainda não está tão confortável para isso. Né? Mas não precisa falar assim de cara também, né? Então aprende a falar, olha, eu vou pensar, né? Vou refletir como que eu me sinto sobre isso. Então é todo um processo. Exato, e é importante falar sobre isso, né? Porque a gente precisa também fazer uma previsibilidade do ambiente. Uhum. Então, que ambientes o meu sim está mais condicionado à minha aceitação e quais não está? Uhum. Então, por exemplo, o ambiente de trabalho geralmente é o ambiente mais difícil da gente impor alguns limites, né? Porque tem uma relação de trabalho ali imposta, enfim. Então, quando a gente está num processo psicoterapêutico, por exemplo, uma das avaliações que a gente faz com o nosso cliente é entender quais ambientes são um terreno mais fértil para você dizer não. Porque, como eu estava falando, né, o cérebro vai no automático. Eu estou aprendendo uma resposta nova, eu preciso exercitar essa resposta. Então, existe essa plasticidade. É possível, sim, em qualquer idade, né? Não tem limite. Ah, mas é lá na infância que a gente aprende. Sim, né? Na infância a gente aprende muito dos padrões que a gente vai repetindo ao longo da vida, mas nunca é tarde, sempre é momento para a gente olhar para esses padrões, identificar o que está funcionando para mim, o que não está funcionando tanto e modificá-los. E aí, para a gente modificar, é importante a gente entender em que ambiente a gente está fazendo isso. Então, se eu tenho um cliente que é mais inassertivo, tem dificuldade de dizer não, a orientação nunca vai ser para ele fazer isso num ambiente do trabalho, por exemplo, que é mais dificultoso. Então, sempre vou fazer uma avaliação do ambiente mais seguro Que vai ter para que maior ele aceitação, né? comece a se comportar dessa forma, para que ele comece a experimentar um não, comece a experimentar impor alguns limites, porque aí eu tenho a previsão de que isso tem maior probabilidade de Uhum. ser aceito e que ele entenda que a aceitação dele não está associada à disponibilidade total. Uau! Então aí ele vai começando a adquirir alguma liberdade. Nossa, Uhum. eu posso ser livre. Eu posso fazer aquilo que eu tenho vontade. Eu posso dizer não e ainda assim eu sou aceito. Ainda assim eu sou Ele benquisto nesse precisa ambiente. quebrar essa associação do seu alto valor com o agradar, né, com a Uhum. aceitação do outro. E é muito o que a Patrícia disse, porque qual que é a importância de ter um acompanhamento profissional se você está querendo aprender a dizer não? Porque se você fala não de cara para uma situação que vai dar errado, assim, Uhum. vamos dizer, você vai falar não numa situação de trabalho e aquilo vai ocasionar alguma punição mesmo, alguma situação que vai te prejudicar. O dizer não vai se tornar aversivo, né, e aí você, vai reforçar essa dificuldade de dizer não, né. Então por isso que, ter um acompanhamento profissional, uma avaliação, né, uma pessoa que vai te ajudar, a entender como fazer isso, né, da melhor forma possível é tão importante, Sim, para porque romper esse padrão, né, de crença, né, de uma crença Uhum. limitante mesmo. Exato, isso mesmo. a gente vai pensando de forma mais minuciosa, né, o como fazer isso de forma mais bem-sucedida, né, para aumentar Uhum. a probabilidade de a pessoa, né, como a Adele disse, né, ela ser reforçada, né, ela ter sucesso ali no não que ela falou, para que isso seja um pré-requisito para ela conseguir falar mais nãos, e é libertador. Depois que você começa, né, que você consegue falar alguns nãos, e você entende que a
a sua aceitação ela não está condicionada à sua disponibilidade, isso liberta. E é tão gostoso, né? Assim, ai, quero ficar em casa hoje, não quero falar com ninguém. Muito E bom. você fazer isso sem culpa, é tão bom. Exato, é a questão da culpa, né? Esse dizer não, ele vem carregado de muita culpa, né? Culpa de como o outro está se sentindo, culpa do que vão pensar de mim. Infelizmente, a gente ainda vive dessa forma, né? E aí o autoconhecimento ele faz muito bem, porque aí você entende que você pode dizer não. Só que é bem interessante que vocês duas pontuaram aqui no programa, por quê? Porque a gente precisa aprender a dizer não. Não vai sair aí, não, 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 porque vai dar problema, entende? Porque é uma palavrinha tão pequenininha, mas que pode causar um problema muito grande. Por isso que a assertividade é tão importante, Exatamente. Né? Aprender a se comunicar com clareza. E tudo isso parte do lugar de você olhar para si mesmo, entender o que você quer, o que faz sentido para você, o que você deseja, e entender qual que é a melhor forma de se comunicar. E sempre, assim, a partir do que você sente. O que é tão difícil de identificar muitas vezes. Porque a gente opta por identificar o sentimento do outro, né? Se você está vendo o outro feliz, você sempre está preocupado com a reação do outro. Exatamente, esse é o natural, né, do nosso dia a dia, mas é a importância do autoconhecimento para a gente poder, poxa vida, dizer um não de vez em quando. Perfeito. Sentir essa liberdade que a Patrícia falou. Porque a gente vai aprendendo, na verdade, a se tornar hipervigilante com como o outro está me observando na situação. Perfeito. Não é algo natural, que a gente nasce com esse alerta ligado. Só que desde essas primeiras experiências, a gente vai aprendendo a ficar mais sensível e a identificar o como o outro está me avaliando. Se eu estou sendo agradável, se eu estou sendo educada, se eu estou atendendo às expectativas desse outro. E aí o nosso cérebro, ele não é um músculo, mas ele se comporta como um músculo. E aí sempre que eu vou exercitando mais determinadas áreas, exercitando mais determinadas sinapses, elas vão se tornando mais fortes. Então é como se eu fosse treinando o meu cérebro, eu fosse exercitando esse lugar de vigilância sobre a emoção e o comportamento do outro, aquilo que o outro espera de mim. E aí, se eu estou hipervigilante com aquilo que o outro espera de mim, eu tenho um olhar mais aguçado do que eu posso fazer para agradar esse outro. E acho que entender que caber na expectativa do outro é um lugar muito difícil de se estar, né? Assim, você se diminuir para caber numa caixinha, para atender essa expectativa do outro. Acho que entender o quanto você se anula tendo esse comportamento, né? O quanto que você se priva de fazer o que você quer, até de correr atrás dos seus próprios sonhos, dos seus próprios objetivos. Caixinhas, porque se a gente for olhar para fora, a quantos outros a gente está respondendo? Exato. É o outro pai, é a mãe, é o amigo, e aí cada um espera de ti coisas diferentes. Nossa. Né? O meu chefe espera de mim coisas muito diferentes. É impossível você atender do que a minha mãe expectativa de todos. O meu amigo da balada espera de mim, uma Patrícia, completamente diferente do que o meu amigo, por exemplo, que é o meu amigo do trabalho, espera. Perfeito. Então, são expectativas que elas não se cruzam, elas são incompatíveis. E aí, se eu estou o tempo todo tentando atender essas expectativas, em determinado momento eu me perco. Você só vai se frustrar, na verdade, eu não sei mais quem eu sou. Porque aí quem eu sou? Eu sou a Patrícia divertida, eu sou a Patrícia séria, eu sou a Patrícia calma, eu sou a Patrícia extrovertida. Então é muito comum que a gente também acabe perdendo um pouco da própria identidade nesse exercício de sempre estar atendendo aquilo que é esperado para o outro. Uau. E isso é muito difícil. Isso aprisiona a gente. Totalmente, porque na verdade você vai viver em prol do outro, né? Pelo que vocês estão dizendo aqui, a vida se torna em prol da outra pessoa. E aí você, né? Do que você gosta? Quem é você? Você perde a sua identidade, né? Na verdade. E é o que é muito comum nas mulheres. A gente vê as mulheres equilibrando vários pratinhos Muito. de uma vez, né? E elas sempre ficam em último lugar. Sim. Nessa tentativa de sempre estar agradando todo mundo, de sempre estar fazendo tudo para todo mundo. E a sobrecarga em cima disso, Faz né? o que com ela? Exatamente.
Vamos para terapia. Vamos aprender a dizer não. Vamos assistir o nosso Estúdio Câmara. Agora, 8h44. A produção está falando que nós temos perguntas, então a gente faz um ping-pong agora com vocês Legal. aqui, porque se deixar, a gente vai ficar falando aqui, produção, até a tarde. Isso aqui tem muito assunto. Dizer não é uma palavrinha tão pequena, mas que significa muito para a gente. A gente precisa aprender a lidar com isso. Vamos lá, produção, tem perguntas? Vamos embora, porque a Priscila da Vila Industrial está com a gente. Muito bom dia, obrigada pela sua participação. Ela diz: aprendi a nunca contrariar. Hoje não consigo recusar favores. Ixi, como calar essa voz que me manda agradar sempre? Priscila, é o que a gente está falando aqui, né? A gente aprende a não contrariar. E agora ela não consegue recusar favores. Tipo assim, a pessoa vai fazer alguma coisa, ela quer dizer não, mas tipo, ela diz sim, porque senão ela vai contrariar a pessoa. Vamos lá, Patrícia. E é exercício mesmo, e é um exercício muito difícil de ser feito, como eu disse anteriormente, né? A sua zona de conforto é dizer sim, é produzir esse agrado, né? Atender esse favor que o outro está pedindo. E o caminho contrário é um exercício também, né? Então, começar falando pequenos nãos. Então, fazer ali uma avaliação desse ambiente, entender aonde esse não tem mais probabilidade de ser aceito e começar com alguns pequenos nãos. Então, a gente fala muito do fading, né? Gradualmente, a gente vai inserindo esse não de forma um pouco programada, às vezes, e a gente vai entendendo como esse ambiente vai recebendo esse não para que a gente se sinta mais seguro para falar mais nãos. Então começa aos poucos, né? E vai entendendo aí o ambiente onde você está inserido e vai colocando limites. O que eu diria para Priscila, né? Aham, sim. O que eu diria para Priscila, né? Vamos olhar para dentro, né? Vamos entender o porquê que você acredita que contrariar o outro vai te prejudicar, vai ser algo ruim para você, porque no fundo é uma crença. Sim, limitante, está limitando ela, sim, né? de que ela vai se prejudicar de alguma forma, de que aquilo vai fazer algum mal para ela. Né? Na verdade, então, ela precisa olhar para dentro e lá para trás também, para a infância novamente, sim. Né? Buscar uma ajuda para entender o porquê que esse padrão de comportamento ele se instalou, né? Foi se tornando natural e por que ela foi se inclinando ao longo da vida a não poder desagradar, né? Contrariar o outro. Nossa, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu faço terapia, eu gosto de terapia, eu acho muito interessante e nesses momentos assim que a gente conversa aqui, isso reforça mais para mim a importância do autoconhecimento. E sobre dizer não, hoje eu consegui encaixar na minha vida essa palavra, né, que significa muito, o não. E aí, hoje eu tenho liberdade e entendimento de dizer não, mas para que a pessoa que receba o meu não, ela entenda que não é sobre ela, é sobre mim. Eu estou dizendo não porque eu estou falando por mim, não por ela. Então a pessoa fala alguma coisa para mim, eu falo um não, mas não é sobre você. Então a gente precisa ter assertividade, a gente precisa estudar um pouquinho sobre essa questão de dizer não. E também quebrar os padrões, né? Porque a gente traz, sim, coisas da educação, coisas lá de trás, coisas que nos limitam, que são as crenças limitantes. O que é, por exemplo, eu vou falar aqui, se você não obedecer, você não vai ser bem visto. Mas espera aí, eu tenho que obedecer a regra que você está impondo ou que a sociedade está impondo? Isso faz bem para mim? Até que ponto? Mas aí eu não vou perder minha identidade? Gente, são muitos porquês, muita interrogação, que é só a gente se aproximando um pouco desse estudo do comportamento humano que a gente vai começar a entender. E para isso a gente precisa do autoconhecimento e é por isso que a gente traz aqui essas especialistas magníficas que nos trazem aí uma assertividade nas palavras e vira uma chavinha, porque você aí de casa está falando, poxa vida, parecia tão difícil, mas pode ser que eu consiga. Que tal você tentar hoje dizer não, mas de uma forma bem sucinta, bem tranquila e assertiva, tá bom? Não vai usar da violência. Não, não é assim. É um nãozinho bem sutil. Começa assim, porque com certeza você vai entender quão benéfico é essa palavrinha aí, o não. Vamos lá, 8h49, a gente tem mais perguntas? Vamos lá então ver quem é que está conosco.
O Fábio, do Flamboyant. Quando nego algo à família, a culpa me consome por dias. Essa culpa prolongada pode virar ansiedade ou depressão. Essa culpa é o problema da maioria das situações que a gente fala aqui. Adélia, eu gostaria que você começasse, então, falando com o Fábio sobre essa questão, né, da ansiedade, da culpa, da depressão, e simplesmente dizer não. Pode, né? Quando você está se... No caso, ele falou que ele fala esse não, mas ele sente muita culpa, né? Sim. Ele precisa de um acompanhamento psicológico, né? Para lidar com esse peso, né? Por que falar não para a família gera tanto peso, né? Para ele? Ansiedade provavelmente já está se desenvolvendo, né? Porque se ele tem esse medo de dizer não, se toda vez que vai falar não, ele fica por dias sendo consumido por uma culpa, né? Antes de dizer o não, depois, né? Isso já gera aquele estado de hipervigilância que a Patrícia comentou antes, né? De entender o não como uma ameaça, né? Esse estado de hipervigilância, né? É um estado ansiogênico. E a culpa, né? Você se sentir culpado, você se achar uma má pessoa por dizer não, pode levar, sim, a um estado mais deprimido, né? Então, você precisa entender que você não é uma má pessoa por dizer não, por se respeitar, por se validar, né? Entender o porquê que você diz esse não, que esse não ele faz sentido para você. Como você disse, não é dizer não por dizer não, só porque eu quero ir contra o outro. Não, eu tô falando não porque eu tenho minhas razões, os meus motivos, isso não faz de mim uma má pessoa, uma pessoa ruim, entende? Exatamente, né, algo que a gente precisa rever. Às vezes o não, como a gente entende o não como uma palavra negativa, nessa situação que a gente está colocando aí, você dizer não, você bem colocou, né, Adele, né, Patrícia, que o não quer dizer que você seja uma pessoa má, quer dizer que você está olhando para você e não aceitando algo que de repente não te faria bem. Perfeito. Que É pode isso, né? até estar te desrespeitando, né? Assim, desrespeitando, rompendo uma barreira, um limite. Mas isso é Perfeito. muito comum na nossa cultura, né? E muito esperado. Mas aí é importante lembrar que essa culpa, né? Ficar se consumindo por dias pode sim levar a um humor mais deprimido, mas também o excesso do sim pode gerar alguma ansiedade, pode, porque imagina, o tempo todo você tá ali alerta, esperando o que vão pedir de você, que você não vai poder dizer não, que você vai ter que atender aquela demanda. Então isso pode gerar um estado de alerta, uma ansiedade do que será que está por vir. E eu posso deprimir também por eu não estar fazendo, né, não estar me comportando sob controle daquilo que é importante para mim, por eu estar sempre atendendo às necessidades do outro, né. Então, o excesso, ele não é bem-vindo em nenhuma das das 2 pontas, como a Adele falou anteriormente, nem ao 8 e nem ao 80, entre o 8 e o 80 tem 72 outras possibilidades para a gente Exatamente, trabalhar. ótimo. Ai, que maravilha, gente. Olha, sabe, dizer não é libertador, a gente precisa aprender a fazer isso, não é tão fácil quanto parece, e não vai sair falando não por aí assim, tá, mas é importante você aprender a dizer não e ir sutilmente, porque aí você vai reprogramando, né, você vai ensinando o seu cérebro que dizer não, às vezes, faz sentido para você. E aí, com o outro, você de repente ensina o outro que isso é importante para você nesse momento e é por isso que você vai dizer não, e que não tem nada a ver uma coisa com E outra. aqui, Rúbia, você tocou num ponto extremamente importante, o como. Uhum. Como eu vou dizer esse não vai fazer toda a diferença em Sim. como ele vai ser recebido. Uhum. Porque se eu falar: "Não vou, não quero, tô de saco cheio, não aguento Não. mais", Aham. isso muito provavelmente não vai ser bem recebido. Exato. Já vira uma Então comunicação violenta, né? Isso exato, então mesmo. o como eu vou comunicar a minha vontade, como eu vou comunicar esse limite que eu estou impondo, ele vai fazer toda a diferença nesse Uhum. processo do como o outro vai receber esse não. Por Então falar um não ameno, né, Uhum. eventualmente justificar o futuro, né, lá na frente a gente espera Sim. que o não seja uma frase completa.
que não precise de justificativa, mas Aham. ainda precisa, sobretudo Estamos culturalmente. aprendendo, Vamos chegar né? lá. Mas ainda Vamos. precisa. Então, um não, né, de uma forma tranquila, amena, justificando ali eventualmente o que está acontecendo e por que que aquilo é importante para ti, Uhum. vai fazer diferença no como o outro vai receber essa frustração. A assertividade, né, aprender a ser assertivo, tem muita relação com o letramento emocional. Quando você, entende o porquê que aquilo, qual emoção que aquilo te causa, o porquê que aquilo é desconfortável para você, você consegue aprender a dizer esse não, né: "Olha, eu não consigo fazer isso porque eu me sinto de tal forma, né, porque isso é Uhum. desconfortável para mim", né. A gente pode pensar em outra possibilidade, né. Então quando você tem esse letramento emocional, o letramento emocional é aprender a dizer como você se sente, você Perfeito. consegue ser mais assertivo. Muito bem, olha aí, que legal, gente, que bate-papo gostoso, né? Vamos lá. Tem mais 2 perguntas aí, produção, então vamos com as respostas e aí a gente já se encaminha para, as nossas considerações finais. Produção falando que a gente pode ir até um pouquinho mais hoje. Ah, o bate-papo tá gostoso, né? Que bom. É importante a gente aprender. Nós aprendemos todos os dias, isso é magnífico, gente. A gente pode reprogramar nosso cérebro, a gente pode aprender, a gente pode mudar. Você não precisa ser o mesmo todo dia. Aliás, nós não somos os mesmos todos os dias. Ontem eu era de um jeito, hoje eu já estou pensando de outro, e aí eu vou melhorando, vou traçando um caminho aí para a assertividade, e isso é magnífico, e você pode fazer isso, né? É claro que é importante ter ajuda de profissionais e ter ajuda do nosso programa aqui, porque é um momento em que a gente tem profissionais explicando para a gente, mostrando ali o caminho que a gente deve seguir, né? E a gente já começa a trilhar caminhos importantes que nos levam a uma melhora na qualidade de vida, né? Na qualidade de vida, porque a saúde mental hoje ela é muito importante. Sempre foi, mas que bom que hoje as pessoas estão dando mais atenção a isso e estão entendendo, né, a importância aí de profissionais na área comportamental no nosso dia a dia. 8h56, pode mandar a produção, manda aí, vai lá. O Nelson do Guanabara. Perfeccionismo me impede de recusar tarefas, temo parecer incompetente. Ô louco, Nelson. Isso explica minha dificuldade de dizer não? Uhum, É sim, com isso? certeza. É? Tem um excesso aí, né? Uma rigidez cognitiva, né, Patrícia? Perfeccionismo me impede de recusar tarefas, temo parecer incompetente. Isso explica a minha dificuldade de dizer não? Com certeza, né? Então, aqui tem uma premissa, né? Me parece que tem uma premissa Aham. por trás de estar disponível sempre, de que a competência, o ser um bom profissional, está muito associado ainda a atender a demanda que o outro te impõe. E Entendi. não necessariamente A há gente essa relação, né? a gente volta lá para a infância novamente, tá? O perfeccionismo, ele tem relação direta com a criança que ela associa que ela não pode errar, Para ela ser aceita, para né? ser aceita, Uhum. que ela vai rece que o afeto que ela recebe tá atrelado, né, ao perfeito, né, a busca pela perfeição. Então a gente volta para aquela questão lá das provas, das notas, né, Sim. de quando, a criança, né, não vai tão bem numa prova, e o comportamento dos pais, às vezes até não é algo direto, como também a Patrícia falou lá atrás, né, às vezes não é uma punição direta, mas que tem uma mudança no comportamento, talvez, os pais eles, silenciam mais, né, assim, as emoções, aquele afeto, ele não fica mais tão claro, né, para aquela criança, então ela entende que quando ela tá fazendo tudo perfeito, quando ela tá indo, muito bem, né, na escola, quando ela tá, sendo obediente, ela recebe mais afeto. E aí, é dessa forma que o perfeccionismo, ele se desenvolve na maioria das vezes. E está muito associada a desempenho, né, acho que é importante Uhum. a gente fazer uma diferenciação aqui Performance, entre né. autoestima e autoconfiança. Uhum. Como que eu vou desenvolvendo o sentimento de autoconfiança? O professor Hélio Guilherme definiu esses temas lindamente. Então, a autoconfiança, ela é adquirida ao passo em que a criança, né, quando está ali aprendendo, mas depois o adulto também, ele vai, se comportando, ele vai emitindo respostas e ele vai obtendo sucesso nessas
essas respostas, ele vai sendo reconhecido por aquilo que ele faz. Então, se eu estudei, tirei uma nota boa na prova, fui bem-sucedido, eu tenho sentimento de autoconfiança. Se eu estou aprendendo uma manobra no skate, e aí eu aprendi, fiz a manobra bem feitinha, autoconfiança. Então, eu vou associando o meu desempenho à aceitação, o meu desempenho a elogio. Então, eu vou isso. E aí eu vou desenvolvendo o meu sentimento de autoconfiança. E autoconfiança não necessariamente garante uma boa autoestima. Porque a autoestima está relacionado a eu me sentir amada por quem eu sou, sem precisar fazer. Então, na autoestima, eu não tenho necessidade de me desempenhar para ser bem aceita, de me desempenhar para ser olhada, para ser vista, para receber afeto, receber carinho. Então, o que acontece às vezes de forma corriqueira, né, a gente não se dá conta, mas a gente tem uma capacidade mais elevada de desenvolver a autoconfiança nas nossas crianças, porque a gente aponta as respostas relativas ao sucesso daquela criança, o como ela se desempenha bem, o que ela faz bem feitinho. E a gente, às vezes, peca em valorizar ela quando ela erra, por ela ser quem ela é, por ela estar tentando. A gente foca muito no resultado e não na tentativa. A gente volta para a questão da validação, né? Então, a criança não teve um bom resultado, mas validar, né, o processo que ela teve, né? A tentativa, e de que o afeto ele não vai estar associado a isso. Ela continua sendo amada, ela continua sendo capaz. É esse caminho. Muito bem, gente. Nossa, que aula, hein? Segundamos! Que aula maravilhosa, que bate-papo maravilhoso, quanta informação compartilhada. A gente fica muito feliz com isso. Temos mais uma pergunta. Vamos lá, produção, pode colocar para a gente, por favor? A Júlia, do Jardim Garcia. Por medo de conflito, prometo mais do que posso cumprir. Ixi, como negar pequenas coisas sem perder amizades? Medo de conflito, né? Eu acho e aí? que se você perder a amizade por negar alguma coisa, né? Ou por entrar em conflito, é porque aquela relação não está sendo saudável, né? Conflitos, assim, conflitos saudáveis, né? Existem em qualquer relação, né? A gente discorda um do outro a todo momento. Mas agora vamos parar para pensar. Essa pontuação da nossa telespectadora, ela promete mais do que ela pode cumprir, e aí ela, olha lá, prometo mais do que posso cumprir por medo de conflito, né? E aí o que acontece? Vamos trazer para o nosso dia agora, como que está a agenda do seu dia, né? Você vai trabalhar, e aí depois tem isso, tem isso, tem isso. O que dessas tarefas está atrelado ao seu sim? Às vezes, a gente se sobrecarrega de coisas que a gente nem quer fazer. A gente se sobrecarrega porque a gente está preocupado em agradar o outro. E aí, como negar pequenas coisas sem perder a amizade? De repente, se a gente parar para analisar, meu dia está corrido, nossa, eu não consigo fazer nada, mas espera aí. O que é que você está fazendo? Para quem você está fazendo? O que você está fazendo está para agradar você ou agradar o outro? E aí, se você perde a amizade por você dizer um não, né? Mas calma lá, um não bem dito, bem calminho, bem tranquilo, é porque realmente você precisa reavaliar se essa amizade é para você ou não, concorda? Precisa refletir sobre isso, né? Até porque, como ela disse, né? Como a Júlia disse, ela promete mais do que ela pode cumprir. Então, isso quer dizer que ela não vai, E será que quando ela promete, ela já sabe que ela não vai dar conta daquilo? Eu acredito. Então, é um negócio bem estranho, me faz parar para pensar aqui e voltar para mim também, porque mesmo tendo aprendido a dizer não, às vezes a gente acaba prometendo mais do que a gente pode cumprir. A gente sabe que não vai caber. O mundo de hoje é produtividade a todo tempo. Então a gente sempre acha que a gente pode dar conta demais, né? E então, às vezes, quando ela promete essas coisas, ela nem parou para pensar se ela realmente
vai dar Aham, conta daquilo, né? Se aquilo vai fazer exato. bem para ela. Quantas vezes você já não se pegou dizendo: "Poxa vida, o dia tá curto hoje, Uhum. né, eu precisava de mais algumas horas aqui para dar conta". Mas espera aí, dar conta do quê? É para você ou é para o outro? Exato, e aí refletir para a base dessa amizade, né, Uhum. porque se o que faz essa amizade acontecer é a sua disponibilidade infinita, constante, de forma consistente, a gente precisa parar para olhar para isso, né, porque a amizade é uma relação de troca, né, onde Exato. deve existir o respeito mútuo entre as pessoas, né, e a gente deveria se sentir benquisto, a gente deveria se sentir amado, ainda que na inutilidade, Uau, delícia, sem muito bom, precisar fazer pelo outro, né. Essa é uma muito bom. pergunta que eu sempre faço para os meus clientes, assim: "Você se sente amado na sua inutilidade? Uhum. Você se sente amado sem precisar se desempenhar para que o outro te reconheça?" Isso faz muita diferença em todas as relações. Nossa, gente, que maravilhoso. E muitas vezes, se você está agindo só para agradar o outro, você não está sendo você mesmo. Então, você não está sendo amado por quem você é, né? Exato, porque se eu preciso agir diferente para agradar o outro, é claro, eu estou agindo diferente, né, então Uhum. não sou eu, a minha identidade se foi Porque ali. aí é o pertencimento, eu estou me forçando para caber nesse lugar, eu estou tentando me encaixar. E para eu me encaixar, o que que eu preciso? Eu preciso me moldar, eu preciso não ser Uhum, eu mesma, eu preciso dar um jeitinho de caber aqui. E o encaixe, ele é o oposto do pertencimento, porque o pertencimento, ele pede exatamente que você seja quem você é. uhum. Você não precisa pensar: "O que que esperam de mim aqui? Como será que eu devo me comportar? O que que eu tenho que fazer para ser bem É a aceito?" hipervigilância. E aí eu estou me moldando, me ajustando para caber num lugar que não é meu, ao qual eu não pertenço. Nossa, gente, quero mais, mais bate-papo, mais conversa, mais falas assertivas, né. Que legal, gente. Ó, a gente aprendeu aqui a iniciar, né, um procedimento aí para a gente dizer não. A gente aprendeu a como lidar com essa culpa. Será que você precisa ter culpa em dizer não? E a gente aprendeu também que nós temos identidade, está tudo bem você dizer não, e isso não te faz, menos ou mais, só te coloca no seu lugar, né, no seu lugar de pertencimento, de merecimento, de identidade. Então, gente, é bom demais dizer não. E a gente vai aprendendo. E aqui no Estúdio Câmara a gente aprende todos os dias com a ajuda de profissionais, assim, excelentes. Agora 9h07. Eu queria muito mais ficar conversando com vocês, mas a gente precisa iniciar, né, as nossas considerações finais aqui. Então eu gostaria de agradecer, vou começar por você, Adele, muito obrigada pela sua participação, assim, foi muito assertivo, em plena segunda-feira, a gente trazer esse bate-papo tão rico, né, e que nos começa a abrir a nossa cabecinha, virar uma chavinha para a gente aprender a dizer não. Agora deixa uma dica para os nossos telespectadores e agradeço a sua participação. Muito obrigada, Rúbia. Muito obrigada, TV Câmara. Foi um bate-papo muito gostoso mesmo. É um assunto que eu amo, é que a gente vê muito presente nos atendimentos, no nosso ciclo, né? E a dica que eu daria para você hoje, vamos começar a olhar para dentro, vamos Uhum. começar a entender como que a gente se sente, o que que a gente quer fazer, o que que a gente não quer, os nossos desejos, né? Vamos buscar autoconhecimento, que é a chave de tudo. Maravilhosa, Adele, muito Muito obrigada. obrigada, Rúbia. Valeu mesmo, super valeu. E o nosso tempo está voando e o nosso bate-papo foi tão essencial. Nossa, só tenho a agradecer você, viu, Patrícia, pela participação e pelo compartilhamento de informações tão magníficas, né, para a gente levar para o dia. Começar a semana assim é maravilhoso, a semana já está linda. Obrigada. Muito obrigada pelo convite, queria agradecer você, Rúbia, TV Câmara também, é maravilhoso poder falar sobre isso, né, trazer um pouco desse conhecimento, né, falar desse assunto que é tão importante e muito corriqueiro em clínica, né, acaba que em algum momento esse assunto perpassa por todo cliente que a gente atende, né, então Uhum. é algo muito
muito importante de a gente falar sobre. Não se sinta sozinho aí, você que está com dificuldade de dizer não, porque é uma dificuldade geral, todo mundo tem essa dificuldade em maior ou menor nível, tá todo mundo aprendendo, né? Acho que é importante olhar para si, entender em que momento do processo você está. Então, isso que a Adele falou é muito importante, assim, esse autoconhecimento, ele é necessário, porque para eu falar não, eu preciso me conhecer, eu preciso saber quais são os meus limites, até onde eu estou disposta a ir, o que que eu quero fazer. E para eu poder impor esse limite, né, para eu poder construir esse limite, eu preciso saber aonde eu estou. Então, fica atento ao seu processo, olha para si, não se compara com um coleguinha e começa aí com pequenas tentativas que, com certeza, com o tempo aí dá para caminhar bastante e evoluir muito. Que delícia, gente! Tenho certeza que muitas pessoas em casa se identificaram com o que foi dito aqui hoje. Aprendemos que dizer não é um ato de egoísmo, mas sim um autocuidado, um respeito próprio. É fundamental para construir, gente, relações mais saudáveis e equilibradas em todas as áreas da nossa vida, né? Então, você já teve aqui a mensagem das nossas convidadas. Eu espero que você repasse, né, para as pessoas que você ama. E tenha o autoconhecimento, mas repasse o autoconhecimento também. É super importante. A gente agradece, então a sua audiência, a sua companhia. Eu quero lembrar você que hoje nós temos reunião ordinária na Câmara de Campinas a partir das 6 da tarde, tá? Você é convidado super especial. E amanhã nós temos aí um bate-papo bem legal. O tema de amanhã, deixa eu ver aqui, nós vamos falar de pessoas que têm dificuldade de honrar os compromissos. Aí pegou, né? É igual o de hoje, né? Pegou mesmo, né? É claro, porque nós somos seres humanos, a gente tem comportamentos e para a gente entender, a gente precisa de profissionais que nós sempre trazemos aqui no nosso programa para nos ensinar. E amanhã a gente vai falar. Você que promete e não cumpre, ou você não entendeu que você pode não cumprir e tá tudo bem. Só que daí prometer demais. Quais as consequências, né, para a nossa credibilidade, para as nossas relações? Amanhã a gente fala sobre isso, né? Que tenhamos aí uma semana cheia de atitude para todos nós, aprendendo aí a dizer não e se olhando com mais autocompaixão. Combinado? Gente, vamos ficando por aqui então, agradecendo a sua audiência, a sua companhia. A sementinha foi lançada, espero que ela possa germinar aí na sua vida, tá certo? Agradecendo mais uma vez as nossas convidadas, você de casa, lembrando, tem reunião ordinária hoje, mas ao meio-dia nós temos o nosso Câmara Notícia, trazendo informações do Legislativo Campineiro e também da nossa metrópole. A programação da TV Câmara Campinas está sensacional, como sempre, é feita com muito carinho, especialmente para você que está aí do outro lado. Super beijo, fica com Deus e até amanhã com mais uma edição do nosso Estúdio Câmara. Valeu, equipe, valeu, turma. Boa segunda para todo mundo. Aprendendo a dizer não, hein? Coloca aí na agenda. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Ficar olhando para vocês, não ficar olhando para mim. Sim, e aí